Olá a todos! Esse vídeo é para falar um pouco sobre o porquê que eu posso falar sobre o que eu tô falando. Muito obrigado por você estar aqui, é massa ver que tu tá assistindo esse vídeo, já te agradeço. E eu vou falar o porquê que eu tenho essa capacidade de falar sobre o que eu tô falando, da onde vem, aonde eu tiro tudo isso, se é da minha cabeça, se é loucura, ou se é verdade, qual é a minha história e o porquê que eu faço isso, porquê eu quero fazer isso para te ajudar. Show de bola? Vamos lá então. O meu nome é Nicolas, eu tenho 21 anos e eu morei na Austrália durante 2 anos e meio, beleza? Eu fui para a Austrália com muitas ideias na cabeça, com muitas fantasias, muitas imaginações, muitos desejos, muitos sonhos, e eu realizei muitos deles, eles se tornaram realidade, eu vi aquelas coisas, essas coisas que eu imaginava na realidade, na minha vida real, eu vivenciei elas. E também aconteceu muitas outras coisas que eu, na verdade, nunca imaginei que iam acontecer. Eu vivenciei experiências com pessoas que eu não sabia que existiam, com pessoas que vieram de países que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi muitas formas de viver diferentes, eu vi muitas roupas diferentes, eu vi muitas comidas diferentes, muitas músicas, muitas culturas, muitos valores, muitos pensamentos e assim vai. Muita coisa diferente. E essas coisas que tu vivencia lá na Austrália, na cidade onde eu morei, que foi Gold Coast, ela é muito propícia para isso acontecer, porque é uma cidade turística, e como a Austrália é um pouco mais desenvolvida, viajar se torna mais disponível, viajar se torna mais fácil, então as pessoas de outros países elas vão para lá com uma maior facilidade. Aqui no Brasil também não quer dizer que seja difícil, mas lá é como se fosse viajar de ônibus, a viagem de avião, por exemplo. Então as pessoas elas viajam muito mais. E tu ganha o suficiente para pagar por um hotel, tu ganha o suficiente para passear, então as pessoas têm uma grande rotação de pessoas para aquela cidade, não somente em Gold Coast, mas na Austrália como um geral. Então com isso, quando tu mora na Austrália, tu acaba vendo muita gente, conhece muitas pessoas de vários lugares, e isso abre a tua mente. Isso te transforma de uma certa forma diferente para cada um. Me transformou de uma forma, mas muitas coisas que eu acabei vendo lá e que eu acabei vivenciando lá, eu acredito que são essenciais e importantíssimas para quem vai para lá antes, para se preparar. Que pode ser uma boa preparação, essas experiências que eu vivenciei, para pessoas que estão indo para fora. Porque a gente acaba passando por muitos perrengues, a gente acaba passando por muitas situações que ninguém te prepara, ninguém te falou, nem a vida pode te preparar para isso, somente tu pode só vivenciar. Porém, as experiências que a gente compartilha porque a gente acredita que um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa sabedoria é capaz de talvez te ajudar, te preparar um pouco, te preparar para lidar com uma situação parecida ou talvez até mesmo igual de uma forma melhor. Tranquilo? Então, como eu falei, 2 anos e meio lá na Austrália. Eu inicialmente fui para ficar 6 meses, estudar inglês e trabalhar. Depois eu acabei renovando por mais 2 anos. E muitas pessoas pensam isso como uma loucura, muitas pessoas pensam nisso como, enfim, não veem isso como uma realidade. Porém, é negócio, acontece muito para as pessoas lá, muitos brasileiros acabam fazendo isso. E outras pessoas se perguntam também, uma coisa que eu acreditava, eu pensava é que no intercâmbio não tem brasileiro, não tem pessoas, só tem as pessoas do país. Da mesma forma que talvez aqui no Brasil só tem brasileiros. Mas a verdade é que não, a verdade é que principalmente na Austrália tem muito brasileiro, tá? Como eu falei que tem pessoas de outros países, também tem muito brasileiro. Então, é muito comum a gente acabar fazendo muitos amigos brasileiros, conhecer pessoas de estados diferentes do Brasil, de cidades diferentes do Brasil, até mesmo conhecer mais a cultura do Brasil do que a cultura do próprio país. Porque quando tu vai estudar inglês, australiano não estuda inglês, eles já estudaram na escola, eles já falam inglês. Muitas vezes tu vai inicialmente para estudar inglês, então tu vai na escola de inglês, então tu acaba tendo pessoas que estão estudando inglês que muitas vezes são brasileiros, ou latinos, ou pessoas de outros países, mas tem muito brasileiro, tá? Isso pode ser um choque, ou não, mas essa é a realidade. Quando tu vai também estudar inglês lá na Austrália durante esses 6 meses, a gente acredita muito, ou a gente espera que a gente vai trabalhar de segunda a sexta-feira, ou que a gente vai ter o fim de semana livre, ou que a gente vai conseguir fechar nossos horários de escola e trabalho, ou que a gente vai, enfim, ter uma vida bem parecida com a do Brasil.
A realidade é que não. Obviamente, lá é outro país, é outra cultura, é outra forma de viver, num geral. Então, é bom a gente ter essa noção antes de ir para o intercâmbio que os teus horários vão ser diferentes, as tuas folgas vão ser diferentes, os teus trabalhos vão ser completamente diferentes. Então, às vezes a gente pensa assim que eu vou trabalhar de segunda a sexta. A verdade é que muitas vezes, para nós estudantes que trabalhamos e estudamos, a gente trabalha de quinta a domingo, por exemplo, de quarta a domingo. A gente tem folgas na segunda e na terça, ou a gente tem folgas na sexta e na quarta, enfim. Muda, varia muito, é diferente para cada um, mas não espere que tu vai ter os fins de semana livres, que talvez é o que acontece aqui no Brasil, para muitas pessoas, porque o Brasil aqui a gente tem essa organização um pouco mais de segunda a sexta-feira. Outra coisa na Austrália que pode ser um pouco diferente é que a gente não... O mundo não gira mensal, o mundo gira mais semanalmente. Então, caso você trabalhe, tu vai receber semanalmente, tu vai pagar contas semanalmente, ou tu vai pagar contas quinzenalmente. Algumas contas a gente até paga mensalmente, mas a vida ela acontece de uma forma mais rápida, semanal. Então, o aluguel a gente paga semanalmente, a gente vai no mercado semanalmente, a gente trabalha, a gente recebe nossos horários de trabalho semanalmente e assim vai indo. De uma semana para outra as coisas podem mudar drasticamente. Tu pode trabalhar muito em uma semana, pode trabalhar pouco em outra semana. E isso para quem chega pode ser muito estranho, pode ser um fator diferente ou até decisivo caso para a pessoa ficar lá, para a pessoa gostar ou não gostar. Então eu acho interessante já te falar isso, que lá as coisas são um pouco diferentes do que o mensal. Por um lado isso é bom, porque a tua vida ela gira muito, ela muda rapidamente, e para muitas pessoas isso é legal, porque a gente vai para fora, a gente não quer que as coisas demorem para acontecer, muitas vezes a gente quer ser transformado, a gente quer buscar mudanças rápidas, e isso se torna uma dessas realidades, e acaba virando realidade essa mudança rápida de uma semana para outra. Porém, isso também, como eu falei, pode ser um fator decisivo para as pessoas irem embora, para as pessoas não gostarem do país. Então é por isso que eu tô te falando. Depois dos 6 meses, a gente acaba muitas vezes não estudando mais inglês, então a gente opta por fazer um curso. A gente chama lá de curso VET Course, ou um curso VET. Esses cursos, eles se qualificam mais ou menos parecido com os cursos técnicos aqui do Brasil, porém, lá a gente não estuda também de segunda a sexta nesses cursos. Nas escolas de inglês, a maioria sim, mas nos cursos VET, não. Os cursos VET a gente estuda mais ou menos de 1 a 2 ou até 3 vezes na semana. Às vezes é meio turno, às vezes é um dia inteiro. Porém, é bem comum estudar somente uma vez na semana. Aí esses cursos eles podem durar de 6 meses a 1 ano, a 1 ano e meio, enfim, 3 anos. Muitas pessoas acabam optando por esses cursos porque a gente, quando chega na Austrália, a gente acaba... É tudo muito novo, as pessoas são novas, a forma de viver, de trabalhar, de morar, enfim. Acaba sendo muita informação pra gente absorver e a gente acaba ficando aglomerado, né? Muito carregado. Então, às vezes, tu pode sentir que tu não está aproveitando ou que tu não está vivendo o melhor daquela experiência. Então, as pessoas optam por renovar, muitas vezes, para conseguir ter mais tempo no país e respirar e conseguir ficar lá e aproveitar mais. Então as pessoas renovam para poder viajar, às vezes elas realmente querem ficar no país para poder imigrar, então elas fazem um curso do interesse delas, elas procuram um trabalho nessa área. Às vezes as pessoas querem trabalhar em outras áreas, e daí nesses 6 meses elas não conseguiram ainda desenvolver as habilidades. Às vezes as pessoas querem viajar mais, elas querem guardar dinheiro, enfim, tem muitas opções, muitas possibilidades possíveis que tu pode viver na Austrália. Mas é bom tu saber que é possível. Então, ir nesses 6 meses pode ser muito tempo, pode ser pouco tempo. Ele é relativo, na verdade. Ele é muito, mas, como eu falei, acontece muito rápido. O tempo voa. Em uma semana tu vive muito e parece que, ao mesmo tempo que parece que passou 1 ano, passou só uma semana. Mas quando tu vê, já passou 3 meses e aí daqui a 3 meses tu já tá voltando pro Brasil. Então, as pessoas muitas vezes acabam renovando para poder dar aquela relaxada, ficar mais tranquilo, guardar um dinheiro, enfim, né? Alcançar os seus objetivos de uma forma mais calma ou mais objetiva.
e aí as pessoas renovam por causa disso. Então é legal tu saber que isso é possível, tá? Tu pode ficar lá na Austrália por mais tempo, tu pode renovar e, enfim, tu pode viver muitas outras coisas lá também. Na Austrália, depois de bastante tempo morando fora, para muitas pessoas, as pessoas falam bastante que é quando a pessoa começa a viver a Austrália. Então, de novo, eu remeto àquilo que eu falei. Os 6 primeiros meses, eles são muito carregados. Então, realmente é muito legal, é emocionante, porque tudo é novo, tu conhece muitas pessoas de vários países, tu vive muitas experiências diferentes. Mas depois ali nos 8º, 9º, 10º mês, até o primeiro ano, é onde geralmente, não vou generalizar como completo, mas geralmente nós estudantes, a gente consegue ali no primeiro ano nos estabilizar no país. O que eu quero dizer com isso? Inicialmente, quando tu chega, a gente consegue trabalho, a gente consegue viver, pagar contas, porém, muitas vezes esses trabalhos que a gente inicia, eles não são trabalhos que a gente realmente gosta, ou que a gente espera que a gente vá obter. Porém, muitas pessoas vão para lá com o desejo de trabalhar e, né, ser independente. Então a gente acaba trabalhando, não que eles sejam ruins, porém eles acabam sendo um pouco diferentes daquilo que a gente espera. Ali no primeiro ano, a gente começa a obter trabalhos melhores, ou a gente tem mais experiência, então a gente consegue achar um ambiente de trabalho melhor, ou até mesmo crescer no trabalho que tu já tá, né? Tu consegue talvez receber mais, consegue ter uma flexibilidade maior para ir poder viajar, para poder sair mais, para poder aproveitar mais, dependendo, né, independente da forma como é aproveitar para ti. Porque, né, como eu falei, nesses primeiros 6 meses é muita coisa, a gente acaba sendo levado pela escola e daí tu tem que procurar emprego, aí daqui a pouco tu tem que pagar conta de renovação, aí tem contas para pagar e aí tem, enfim. Quando tu renova, tu fica mais aliviado, até porque a tua escola começa a ser, se tu não opta por estudar inglês, a tua escola começa a ser uma vez semanalmente, então tu tem mais tempo para se dedicar aos teus estudos, ou aos teus objetivos, ou aproveitar mais, ou até mesmo trabalhar. Então, ali no primeiro ano é onde a gente começa a sentir mais que a gente está estabilizado no país. As pessoas começam a ter uma maior independência, as pessoas começam a se sentir mais adultos, vamos dizer assim. Então, se prepara para isso, tá? Caso você imagine que lá no primeiro mês que tu vai chegar, tu já vai conseguir emprego e se estabilizar e conseguir a tua reputação, digamos assim, no teu trabalho, não é impossível, tá? Pode tentar e as pessoas conseguem, porém, num geral, tá? Viver essa situação mesmo é discutível, tá? Então, acredite que ali, depois do intercâmbio propriamente dito, que é estudar inglês e trabalhar durante aqueles 6 meses, depois disso é onde a gente começa a ter a nossa independência, onde a gente começa a se sentir mais estabilizado, onde a gente pode optar por talvez morar numa casa melhor, escolher um carro, escolher um trabalho melhor, às vezes comprar um carro, às vezes comprar uma moto e assim por diante. Tranquilo? Depois de muito tempo morando na Austrália, isso pode ser diferente para todo mundo, para cada pessoa. A Austrália é um país, a gente vive, cada um de nós vive uma vida diferente, porém isso pode se traduzir para ti de uma forma bem diferente daquilo que tu imagina, tá? Para muitas pessoas, as pessoas amam a Austrália, elas querem ficar. Muitas pessoas acabam fazendo esses courses que a gente fala e elas acabam redirecionando o caminho da vida delas, o sonho delas para ficar no país. Não que seja ruim, às vezes a pessoa realmente se encontrou lá, acontece muito, é bem comum. Porém, pode acontecer de tu não se encontrar. E aí, depois de muito tempo, as pessoas começam a se perguntar o que é que elas estão fazendo, o que é que elas valorizam, o que é mais importante na vida delas. Porque lá na Austrália, como é um país um pouco mais desenvolvido, as coisas se tornam mais disponíveis. Então é mais tranquilo. Dizer que é mais fácil não é bem a palavra certa. Eu diria que é mais tranquilo, mais disponível a gente obter bens materiais e a gente conseguir alcançar muitos dos nossos objetivos. Objetivos tais quais: viajar para uma outra cidade, passear, tirar férias numa ilha, conseguir um emprego melhor, comprar produtos que a gente gosta muito, que a gente quer. Depois que tu consegue alcançar isso, a gente começa a, geralmente,
reavaliar o que é importante para nós, porque a gente vê que a gente conseguiu já alcançar aquilo. Muitas vezes a gente vai para a Austrália por alcançar a nossa independência, a gente, depois de um ano e meio, a gente alcança aquilo. Então muitas pessoas se pegam pensando o porquê, o que é mais importante para elas. É isso que elas realmente queriam? Ou é só isso que elas queriam, agora elas vão aproveitar? Não que elas não tenham aproveitado antes, porém elas alcançaram isso e agora elas vão continuar nessa vida? Ou essas pessoas, ou tu vai mudar a tua vida de novo, vai ir para outro país, ou tu vai procurar vivenciar outra experiência. Então, caso tu queira ir para a Austrália, pensando em ser independente, pensando em alcançar os teus objetivos maiores de vida, se é que tu tem alguns, talvez espere ali por 1 ano e meio para essas coisas começarem a florescer na tua vida, tá? Porque é muita informação até chegar lá, é muita coisa que a gente acaba vendo, é muita coisa que a gente acaba vivenciando. Então, os nossos valores, como eu falei, as nossas crenças, as nossas formas de se comunicar, se relacionar com pessoas mudam drasticamente. Muitas pessoas do Brasil, elas vão para lá formadas, que já têm carreira, já têm experiência, que já sabem, entre aspas, né, o que querem da vida, o que querem fazer, e depois de 1 ano lá, enfim, meses ou mais de 1 ano, essas pessoas acabam mudando os valores, acabam mudando o que querem, acabam mudando seus planos muito. Então, espere isso acontecer, tá? Isso vai acontecer, na verdade, a gente querendo ou não, porque, como eu falei, é um país muito diversificado. É um país que mostra muitas coisas diferentes, é um país que te jorra muitas experiências que a gente não espera, certo? Então é isso por hoje, essa é um pouco da minha história, é um pouco do porquê que eu acredito que eu posso falar, porquê que eu acredito que isso é importante pra ti, porquê que eu acredito que eu posso estar te ajudando dessa forma. Eu espero que tenha gostado, eu espero que tenha sido de alguma forma útil, caso você esteja indo para a Austrália, caso você não esteja, caso você pense em ir para a Austrália, até porque muitas vezes a gente imagina muitas coisas do intercâmbio e a gente chega lá e não é exatamente como a gente esperava. Então, o intercâmbio não é fácil para todo mundo. Está se tornando cada vez mais fácil ir para o intercâmbio, porém não é fácil ainda. Então, muitas pessoas acabam dedicando tempo, dinheiro, muito esforço para estar lá, para chegar e ver que todos aqueles problemas ou situações ou experiências que a gente acaba vivenciando na realidade não eram o que a pessoa estava esperando. Não que isso seja ruim, não é ruim ir para fora de forma alguma, é sempre bom a gente ver coisas diferentes, mesmo que não seja muito o que a gente quer, porém, muitas vezes a gente acaba, depois de muito tempo, pensando que a gente poderia ter dedicado aquele nosso tempo de uma forma melhor. Talvez seja o teu caso, talvez não seja, talvez, né? Mas eu espero que isso te dê uma maior clareza do como é lá fora, se realmente é aquilo que tu busca, se tu tá pensando em ir pra fora, ou se não, se tu, talvez não seja esse país que tu queira, talvez não seja esse tipo de experiência que tu queira, talvez tu queira vivenciar outras formas. A Austrália também te dá isso, tá? Tem milhares, infinitas formas de tu vivenciar a Austrália. Essa é uma delas, e eu espero que tenha sido útil de alguma forma pra ti, beleza? Muito obrigado por ter assistido, é isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo.